Atos 8, 26, nós vamos ler 12 versículos. Você não feche a Bíblia. Atos 8, 26. Vou repetir mais uma vez. Atos capítulo 8, versículo 26. O título está aí: Filipe e o etíope. Amém? E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu que lê? E ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante de que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe apresentou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Não fecha a Bíblia, irmãos. Queridos, eu sei que a leitura ela é feita de uma forma rápida, mas eu também sei que a igreja que lê a palavra de Deus entende um pouquinho, porque já leu também esse texto. O que eu vejo nesse texto, e o que Deus colocou no meu coração para essa noite? Aqui eu vejo a missão completa. Você consegue repetir comigo? Missão completa. Eu sei que você vai perguntar: mas como assim, pastor? Que missão completa? Aqui eu vejo o ide, aqui eu vejo o ensinai, e aqui eu vejo o batizai. Aqui eu vejo a missão sendo feita de uma forma completa pelo diácono, porque tem muitas pessoas que não dão valor ao diaconato. Mas aqui eu vejo um diácono cheio do Espírito Santo, que realizou a obra completa. Qual é a obra completa? Lembra? Preste muita atenção. O que Jesus disse quando ele ressuscitou? Ide por todo o mundo, batizai em nome do Pai e do Filho. Aquele que crer e for batizado, aquele que não crer será condenado. E os sinais seguirão os que crerem: pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos dos enfermos, e eles serão curados, e falarão novas línguas. A obra completa eu vejo nesse texto de Atos, capítulo 8, versículo 26 até o 38. A Bíblia vai nos narrar, em Atos capítulo 8, que esse diácono, por nome Filipe, ele faz a obra, irmãos, de Samaria até a Cesareia. De Samaria ele é levado para Gaza. De Gaza ele vai para uma região chamada Azoto, e de Azoto ele vai pregando até chegar em Cesareia. Um homem cheio do Espírito.
Agora pensa comigo, irmãos, a obra completa. Fala comigo, a obra completa. Todos nós fomos chamados para fazer o quê? Jesus, em um certo momento, ele orou, e ele voltou aos seus discípulos e disse: orai ao Senhor da seara, para que ele envie ceifeiros para a seara, porque de fato o campo é grande, mas poucos são os trabalhadores. Todos nós temos uma missão. A sua missão não é entrar aqui somente, a tua missão não é vir aqui buscar, a tua missão não é vir aqui somente ouvir, a tua missão não é vir para a igreja como se estivesse num clube social, ou seja, sentar no banco de uma praça de shopping. Eu vou lá porque é confortável, eu vou lá porque tem ar condicionado, eu vou lá porque tem ventilador, eu vou lá porque tem comunhão, eu vou lá porque eu estou acostumado de segunda, quarta, sexta e sábado e domingo. Não, queridos, aqui é um CT de treinamento para que você aprenda, porque o fato que um cristão tem que ter no coração é o id. Jesus nos chamou para ir, Jesus nos chamou para fazer, Jesus te chamou para pregar, 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 Jesus te chamou para pregar. O problema é que todo mundo quer o altar, ninguém quer valado, ninguém quer praça, ninguém quer rua, ninguém prega no trabalho, ninguém faz da casa mais o seu QG de oração, ninguém faz mais da sua calçada, ou até mesmo da sua garagem, um lugar de encontro. Queridos, o púlpito de muitas igrejas tem um pastor, enviado por Deus para ensinar uma igreja que tem muitos membros, para fazer da sua casa um QG, para fazer do seu trabalho um QG de oração, um QG de pregação, para fazer da onde anda, do ônibus, do trem, do metrô, um lugar que é para você levar a santa bendita palavra de Deus. Agora escuta, como pregar sem unção? Como ir sem poder? Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia, ele comissiona os discípulos, ele dá essa comissão, ou essa missão, ide, mas não vai de qualquer jeito não. Então como que eu vou? Lucas 24, 49, diz assim: fiquem no lugar de oração, fiquem no lugar para você ser enviado, fique em concentração, em busca, que vocês serão revestidos de poder do alto. Por quê? Porque há uma promessa que João Batista já disse lá atrás. João Batista falava: eu batizo com água para o arrependimento, mas vem um que eu não sou digno de desatar as sandálias, ele vos batizará com fogo e com o Espírito. Então, para mim pregar a palavra, eu preciso de revestimento. Diga comigo: revestimento, poder, Espírito Santo, unção. E Deus está aqui para me dar. Quem quer esse poder aí? Levanta a mão aí para você interagir com aquilo que Deus quer fazer para nós. Jesus, ele vai, irmãos, ensinar os discípulos que eles precisam de poder, e que há uma promessa. Isaías diz, Isaías 44, versículo 3, ele derramaria água sobre o sedento, e derramaria do seu Espírito sobre a sua posteridade. Ou seja, há uma promessa do Espírito Santo. Os discípulos têm que fazer a obra, os discípulos têm que fazer o id, mas eles precisam de virtude. Diga comigo: virtude. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 1. Olha só o que está acontecendo aqui. Atos 1 versículo 3, ou Atos 1 versículo 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que recolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino. Segura aí, olhe para mim. Jesus, ele ressuscitou na Páscoa. Diga comigo: Páscoa. Ressurreto, homem, e por 40 dias
ele andou na terra 40 dias depois de ressuscitar, ensinando sobre o reino, falando do Pai, falando da obra e comissionando os discípulos. Está em Atos capítulo 1. E aqui ele fala para os discípulos, eles estavam interessados em algumas coisas, em libertação, eles estavam interessados em se libertar de Roma. Jesus falou para eles: isso aqui não interessa, porque meu reino é do céu. Eu estou aqui e eu vou fazer para vocês aquilo que meu Pai prometeu. Versículo 8: mas vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins. Olha só, Jesus está confirmando que eles receberiam virtude. Essa virtude é poder do Espírito Santo. Agora pensa comigo, 40 dias, fale comigo, 40 dias. Jesus pregando, 40 dias depois de ressuscitar, Jesus ensinando. No dia 40º, a Bíblia vai nos dizer, Atos capítulo 1, versículo 10, Jesus pregando, Jesus ensinando, Jesus falou da virtude, e de repente ele começa a subir, irmãos. Ele começa, imagina o homem Jesus aqui na frente de vocês, pregando para vocês, e de repente ele começa a subir, e de repente ele começa, e ele vai subindo, e você vai olhando para cima, e você vai olhando para cima. Aí a Bíblia diz que as nuvens ocultam Jesus, e os discípulos estão olhando para o céu. De repente 2 anjos aparecem e diz: varões galileus, o que é que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará para vos buscar, ou seja, vai fazer aquilo que eles vos comissionou. E o que nós temos que fazer? Ficai no QG de oração, ficai no lugar de oração, porque do alto 120 ficou. Esses 120 oraram por 10, diga comigo, 10 dias. 10 dias em oração, 10 dias buscando a Deus, 10 dias, irmãos, buscando o revestimento do alto, porque é uma promessa. Diga comigo, promessa. Promessa, revestimento, poder, unção. Levanta a mão para eu fazer a obra de Deus, para você fazer a obra de Deus. 10 dias orando, chegou no dia 50º, que nós entendemos por Pentecoste. Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa. Pentecoste, Atos capítulo 2, é a festa das semanas, é a festa da colheita, que era comemorada 50 dias depois da Páscoa. Esse dia de Pentecoste também era comemorado aquilo que Deus deu na mão de Moisés, os mandamentos. Olha bem, eles comemoravam mandamentos que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai, e também comemorava a festa das semanas, a festa de Pentecoste. Então 50 dias, de repente, Atos capítulo 2, eles reunidos na promessa, a Bíblia vai dizer, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, aleluia, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistos por eles como língua de fogo repartida, e essas línguas de fogo entravam na cabeça desses 120, e de repente, Atos capítulo 2, versículo 4, diz assim: e todos foram cheios do Espírito, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que Escute, queridos, ninguém faz a obra se não estiver cheio. Eles estavam aguardando a promessa, e a promessa estava aguardando eles se posicionar. Eles estavam aguardando a promessa, e a promessa estava esperando eles se posicionar. A promessa também está esperando você se posicionar. Ela está esperando você se posicionar para que ela venha te encher para poder te enviar. Porque Ele não chamou ninguém sem talento.
Ele não chamou ninguém para ficar no banco. Ele não chamou ninguém para ficar de braço cruzado. Ele chamou as pessoas para fazer o... Mas quem quer ser cheio hoje? Quem veio para isso? Então vamos liberar um pouquinho, para tirar um pouquinho de estresse. A gente começamos muito quente. Libera um pouquinho aí. Libera só um pouquinho. Libera um pouquinho. Pode liberar um pouquinho. Porque é uma promessa, a gente precisa fazer a obra, irmãos. Os problemas estão nos amarrando. As dificuldades estão tentando nos enganar. Os pequenos desertos estão fazendo para nós como se fosse uma areia movediça. Não pare, não desista. Aquele que é cheio faz, aquele que é cheio, ele vai encontrar problema, mas os problemas não vão fazer eles parar. Eles cheios do Espírito, irmãos. Vamos olhar, vamos entender a narrativa. 120 homens e mulheres falando em línguas dentro de um cenáculo. Fizeram tanto barulho, eles caíam no chão, porque alguns pensavam que eles estavam embriagados. Mas 120 fazendo barulho numa cidade chamou a atenção dos judeus que eram de outros lugares e regiões, de outras cidades. Havia ali mais de 14 nações, e esse povo todo veio para a porta do cenáculo, por causa do barulho que os crentes estavam fazendo dentro da igreja. A busca era tão intensa, a glória era tão alta, o fogo era tão visível, irmãos, labaredas de fogo divididas. Você já viu isso? Irmãos, por que isso não é para nós? Porque a gente não está nessa intensidade. Porque a promessa diz respeito a vós e vossos pais. Está na Bíblia. A promessa, ela é a respeito à nossa vida. Só que é o seguinte, queridos, não há desejo, não há vontade, não há no coração fervendo o desejo de ser cheio para fazer a obra. Ser testemunhas. Alguém tem desejo aqui de ir para Venezuela pregar? Alguém aqui tem desejo de ir pregar na Bolívia? Alguém aqui tem desejo de ir pregar no Peru? Descer, Uruguai? Eu estou falando pertinho, Argentina. Alguém aqui tem desejo no coração de cruzar o Atlântico, ir lá para a África, ir para lugares agora que o islamismo está dominando? Alguém aqui tem coragem de ser cheio, tão cheio, de buscar para ser cheio, tão cheio, de dizer: Senhor, me envia para a Coreia do Norte, eu quero ir para o Afeganistão. Esse povo, irmão, sabia: se eu for cheio, eu preciso na verdade ser cheio, porque é a vontade de Deus nos comissionou. A vontade de Deus é nos enviar. A vontade de Deus, irmãos, é que para onde a gente passa, irmãos, ninguém passa batido sem ouvir uma palavra. A vontade de Deus é que você, dentro do serviço, você seja um missionário forte, que antes de começar tudo, pelo respeito que você tem, você reunir a sala, os funcionários, os amigos, os que entram, diz: não, aqui ninguém entra e ninguém começa sem uma oração, e ninguém vai embora sem ser ungido. Deus tem uma palavra para você aqui nessa empresa. O que está acontecendo com a igreja? Aquele 120 foi tão cheio, chamou a atenção de 14 nações, foram para lá, e eles, irmãos, eles estavam falando em línguas, e eles ouviam aqueles homens falando em línguas e glorificando na língua deles. De repente, irmãos, Pedro se levanta, porque eles achavam que eles estavam embriagados. Pedro se levanta para dizer que isso aqui foi aquilo que o profeta Joel profetizou lá atrás, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda carne. E está se cumprindo a profecia. E o que aconteceu, queridos? Aleluias! 3.000 almas aceitou a Jesus. Aí entra Atos capítulo 3.
eles agora estão cheios. 3.000 almas, a igreja já não está sozinha, a igreja já não é mais de 120, a igreja agora tem 3.120 almas. Pedro e João vão orar, 3 horas da tarde, tem um coxo, ali na frente da igreja, que era colocado por um período, desde o ventre da sua mãe, já fazia 40 anos que era colocado, para pedir esmola, está em Atos capítulo 3, esse homem olha para Pedro, e pede uma esmola. Pedro diz: eu não tenho prata, e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te. Em nome de Jesus, levanta-te. Irmãos, esse homem parece que não obedeceu de tete a palavra. Pedro pega de um lado, João pega do outro. A Bíblia diz que eles colocaram eles de pé. Ele deu uma acertada lá nos artérios, nos joelhos, nas canelas, e ele ficou todo de pé. Aí ele entrou para dentro do templo, glorificando e adorando a Deus. 40 anos na porta, 40 anos sem poder entrar. Mas quando ele se deparou com a palavra, com um missionário cheio de Deus, a palavra veio: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Anda, 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 anda. Se tu está coxo dentro, se tu está coxo fora, levanta-te e anda. Agora pensa bem, irmãos. Ele entra para dentro da igreja pulando e dando glória. Todo mundo conhecia aquele homem há 40 anos sendo colocado ali. Todo mundo vai para cima de Pedro, fala: Pedro, o que você fez, homem? Que unção é essa? Ele fala: não foi eu, foi no nome daquele que vocês mataram, o nome dele, na fé do nome dele, ao qual vocês estão vendo esse homem agora de pé. Foi no nome de Jesus, aleluia, foi na fé, no nome de Jesus, que colocou esse homem de pé. Oh, meus irmãos, aleluias. Oh, queridos, quando ele diz isso, ele chamou a atenção do sinédrio, dos magistrados, dos fariseus, e ele teve que responder. Por quê? Porque eles estavam pregando no nome de... eles estavam pregando ressurreição. Peraí, ele morreu? Não morreu não, ele está vivo. Morreu porque a gente viu na cruz. Não morreu, ele está? E foi no nome dele. E esse homem estava lá perto quando Pedro e João estavam defendendo. O homem está aqui, ó. E eles não puderam resistir, prenderam eles, mas mais 5.000 almas aceitaram a igreja começou a crescer, irmãos, já não podia mais se conter, os testemunhos eram grandes, o poder era notório, os sinais estavam em todos os lugares, os sinais estavam em todos os, Deus estava usando os apóstolos. Atos capítulo 5 vai nos dizer, irmãos, por cima, claro que vai falar de Safira e Ananias, mas não é disso. Atos capítulo 5 também diz que as pessoas traziam pessoas de todos os lugares e colocavam no cantinho, porque a hora que Pedro passar, se a sombra dele passar por cima, esses enfermos serão curados. E estava acontecendo, e o nome de Jesus era notório, e a igreja estava crescendo. Diga comigo, crescendo. A igreja estava cheia de poder, a igreja estava cheia de sinais, a igreja estava cheia de temor, o nome de Jesus estava sendo glorificado, e a igreja estava. Então os apóstolos falaram assim: eu não posso resolver a obra, eu não tenho como dar conta de tudo sozinho. Atos capítulo 6, eu vou ter que escolher alguns diáconos para nos ajudar, porque tem gente que eu não estou conseguindo atender. Então eles escolhem 7 diáconos. Olha a qualidade dos diáconos, irmãos: cheio do poder, cheio de sabedoria, com boa reputação. Meu Deus do céu, cheio de poder, cheio do Espírito Santo e com boa reputação na região. Os nomes que se destacam desses diáconos, 7, tem 2 em especial: Estevão e Felipe. Capítulo 7, Estevão pregando, cheio da unção, irmãos, a igreja grande, a igreja crescendo, mas os ciúmes começou, o problema começou, porque quando tem crescimento dentro e ninguém quer fazer a obra para fora, haverá perseguição, para que a igreja se ligue que tem que pregar em todos os... Eles estavam confortáveis, eles estavam em Jerusalém, a obra está indo muito bem, obrigado, mas de repente, queridos,
Os magistrados começaram a ficar enciumados, eles começaram a incomodar, eles diziam: a seita dos nazarenos estão crescendo, então vamos fazer alguma coisa. Perseguição sobre a igreja. Mataram primeiro a Estevão, um diácono que dava testemunho, cheio da unção, cheio do poder, não fazia diferença. Mataram Estevão, e quem consentiu na morte de Estevão foi Saulo, que depois viria a ser Paulo. Aí entra o capítulo de número 8, ao qual nós lemos. Por quê? Porque houve dispersão. Diga comigo: dispersão. Aonde tem perseguição, haverá uma dispersão. Houve uma dispersão. Mas o que é interessante quando houve a dispersão? Atos capítulo 8, versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando eles iam, irmãos. Piorou, porque era só em Jerusalém. Agora a palavra chegou em Samaria. Felipe em Samaria. Deus estava usando ele de tal maneira, irmãos, que ele estava curando enfermos, os demônios estavam sendo expulsos, o evangelho estava crescendo. Atos capítulo 8, versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. Aonde o evangelho chega, aonde Jesus chega, há muita alegria naquela região, naquele lugar, irmãos. O evangelho sendo pregado, Felipe sendo destaque, Deus usando Felipe naquele lugar, a ponto de chamar a atenção agora de quem estava em Jerusalém, a igreja mãe em Jerusalém. Opa, o que está acontecendo em Samaria? Deus está usando demais Felipe. Vou enviar para lá os melhores, Pedro e João, para ver o que está acontecendo. Pedro e João foi até Samaria para testificar o que estava acontecendo e viu que era muito grande, que Deus estava usando a Felipe, que Felipe estava sendo uma bênção. Porém, quando Pedro e João chegou lá, ele orava por aqueles que já tinham recebido Jesus, e quando eles oravam, estes recebiam também o batismo com o Espírito. Agora presta atenção, porque a gente vai entrar aonde nós lemos. Atos capítulo 8, versículo 26. O que está acontecendo aqui, irmãos? Primeira coisa, Felipe estava confortável em Samaria. O púlpito de Samaria estava gostoso, era bênção, tinha sinais, Deus estava usando ele, e ele estava bem. Mas de repente, irmãos, o anjo diz: sai desse lugar de conforto, vá para o caminho de Jerusalém, que desce para Gaza, e fica ali que eu vou dizer o que você vai fazer. Atos 8, 26. E o lugar é deserto. Toda vez que a gente cresce um pouco, toda vez que a gente pensa que é grande, toda vez que a gente fica no conforto, toda vez que você fica confortável, não é profecia, é Bíblia. Se prepare, porque o próximo passo é um deserto. Deus manda ele sair agora de Samaria para Gaza, 129 quilômetros, sem metrô, sem trem, sem ônibus, condução cavalo, jumento e camelo, 120 quilômetros. O que eu vou fazer, Senhor? Fica lá, que eu vou te falar o que você vai fazer. Irmãos, ele vai para esse lugar, e pode ter certeza, irmãos, porque do versículo 26, depois em 27 e 28, obviamente, porque vai vir a história agora do mordomo mor da rainha de Candace, uma etíope. Ele está vindo na sua carruagem, olha só, Felipe parado no caminho, no deserto, pensando: eu estava fazendo a obra, eu estava tranquilo, agora onde que eu estou? No deserto. O que eu faço aqui, Senhor? O que eu faço aqui, Senhor? De repente passa uma carroça, a carroça passa, e nessa carroça tem um homem, obviamente, lendo a Bíblia. Ele acabou de vir de Jerusalém,
ele foi adorar e estava voltando para a Etiópia e passou por aquele caminho, e ele estava lendo Isaías. Irmãos, e que texto de Isaías? Isaías 53, versículo 7, que estava dizendo, ele foi levado como uma ovelha muda para o mata, e o homem lá dentro lendo Isaías, Felipe do lado de fora. O que eu faço aqui, Senhor? Agora o Espírito toma Felipe, versículo de número 29, o Espírito, e disse o Espírito a Felipe, chega-te, ajunta-te a esse, irmãos, versículo 30, e correndo Felipe, vamos lá, olhe para cá, Felipe teve que correr, aparelhar com a carroça, não é de moto, não é de bike, não é de carro, eu acho que não estava de camelo, também não estava de jumento, na sola, no pé, aparelhou com a carroça, para ouvir o que o eunuco estava lendo, lição. Você vai ter que aparelhar a sua velocidade, junto com a velocidade de quem está precisando ouvir a palavra de Deus. Não está entendendo? Você vai ter que alinhar o teu tempo com o tempo de quem não tem tempo. Você vai ter que dar um jeito para levar a palavra de Deus. Pastor, mas no dia da minha folga, no meu domingo à tarde, na minha terça, na minha quinta, você vai ter que aparelhar, você vai ter que correr, você vai ter que juntar o teu tempo com o tempo de quem está precisando de ouvir a palavra de Deus. Não é dizer, eu não tenho tempo porque hoje é o dia da minha, eu estou hoje não, essa pessoa só pode me receber em casa no domingo à tarde, depois do almoço, eu estou na minha. Você vai ter que aparelhar a sua velocidade com a velocidade dessa pessoa que está precisando. Ai, irmãos, a gente aprende ou não aprende? Porque tem muita gente precisando e a gente está sem tempo. Tem muita gente precisando e a gente está cansado. Vai correr com o cavalo, você vê. Vai correr no deserto para você ver. Então assim, é muito fácil pregar aqui. Pastor, por que tu não vai? Irmãos, as pessoas estão pensando assim, pastor, por que tu não faz? Quer arrancar o couro do pastor? Ninguém vê o que o pastor já fez. Nas ruas onde já foi, nas casas onde já entrou. Então isso não se trata só de mim, isso se trata de nós. Precisamos alinhar o nosso tempo, porque a obra, irmãos, não é para ontem, a obra, ou seja, não é para amanhã, a obra de fato é para ontem, e é você que precisa fazer. Alinha o teu tempo, alinha a tua velocidade, alinha a tua mente, alinha os seus cursos, alinha o seu trabalho, alinha o seu dia, alinha! A velocidade que você tem que andar é a velocidade que alguém está precisando. O Espírito tomou e diz, corre, vai, ele precisa de aprender. Agora entende, irmãos, ele alinhou, ele chega lá na correria, o eunuco está lendo uma palavra e ele não está entendendo. Então ele disse, irmãos, na conversa, você está lendo o quê? Eu estou lendo aqui, mas não estou entendendo nada. Eu sei o que você está lendo, eu entendo. Então sobe aí e me explica. Olhe para cá. Sobe aí, Mias. Quem é que está te dando um nó na palavra? Que coisa horrível é essa que o crente diz, eu não sei explicar. Que coisa feia é essa, é você ficar sem resposta de uma palavra de Deus, para alguém que quer colocar na sua mente um ponto de interrogação. Por medo de falar, você se cala. Por que você não aprende para falar?
Por que tu não busca conhecimento para falar, em vez de dizer eu não sei, eu não consigo entender? Porque você não consegue entender, você vai deixar o mordomo morrer. Porque você não consegue entender, porque você não busca, porque você não faz do seu tempo um tempo de busca, porque você não sabe que você foi chamado para ser enviado. Todo chamado e todo aquele que quer ser enviado tem que se preparar. Então fica todo mundo sem poder falar. Eu nem vou abrir a boca aqui, porque se eles me perguntar alguma coisa, eu não vou saber explicar. Então o camarada está lá, ó, o Espírito diz, corre, que ele está precisando de uma explicação sua. Alguém está precisando de uma palavra de explicação sua. Não vem para uma escola bíblica, não lê a Bíblia, acha que um curso teológico é coisa do passado. Irmãos, a gente prega só o Salmo 23, Salmo 46 e 91 a vida toda. Está na hora de despertar. Sabe por quê? Porque o inimigo, irmãos, ele está atualizado. Ele usa o Google, ele usa heresias de algumas pessoas para tentar tirar as verdades de Deus na nossa vida. Corre atrás, busca sabedoria, busca conhecimento, porque tem alguém na tua rua, alguém na tua família, alguém na tua casa, alguém na tua escola, alguém no teu trabalho que precisa de ouvir uma palavra de ensino que sairá da tua boca, com textos e ensinos do céu de Jesus. Agora escuta, ele diz, eu sei, subiu no carro. Aí a Bíblia vai dizer que ele estava lendo Isaías 53, que fala que ele foi levado como ovelha muda para o mata. Está falando de quem? Ele acabou de voltar de Jerusalém da adoração. Eu não sei quanto tempo Jesus tinha sido crucificado e quanto tempo ele ressuscitou nesse texto, mas obviamente ele foi para Jerusalém. Ele ouviu em Jerusalém que um homem chamado Jesus de Nazaré foi crucificado, e houve um burburinho ali em Jerusalém, ok? Só que quando ele pega Felipe, a Bíblia vai dizer no versículo 35, que Felipe lhe anunciou Jesus. Agora presta atenção, imagina Felipe dizendo, sabe esse homem que você está lendo? É o Jesus que você também ouviu falar aqui em Jerusalém. Ele pegou a cruz, ele foi humilhado, ele foi espancado, colocaram uma coroa na cabeça dele, e ele não falou nada, ele foi quietinho, e ele foi colocado naquela cruz, e ali ele foi crucificado, e com o seu sangue, ele nos comprou. Sabe esse Jesus? Ele anunciou a Jesus. Sabe esse Jesus? Esse Jesus é aquele que comprou para mim e para você, eunuco, a salvação. Sabe esse Jesus? O sangue dele é que nos lava de todo o pecado. Sabe esse Jesus, eunuco? Esse Jesus que foi crucificado, ele é a ponte entre o homem e Deus. Ele, com sua morte, aplacou a ira de Deus e nos aproximou do Pai. Sabe esse Jesus? Ele foi para o céu. Sabe onde ele está agora, eunuco? Ele está à destra do Pai. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai voltar para nos buscar. E mais, oh glórias! A Bíblia diz, eunuco, que aquele que crê e for, será salvo. Mas aquele que não crê, será? Irmãos, ele estava indo para a Etiópia. Ó, de repente, ele vê uma poça de água. Opa, segura. Ele para a carroça. Aí ele faz a pergunta: eu posso me batizar? Porque tem água aí. Não sei se é uma poça, eu não sei se é um rio, e também não sei se é uma lagoa. Mas eu entendi a palavra. Você me explicou acerca de Jesus, e eu preciso fazer tudo conforme está. Então eu quero me batizar. Pronto. Aí Felipe pergunta para ele: é lícito?
com uma condição: você crê de todo o seu coração? Ele diz: eu creio. Então os dois desceram, os dois entraram na água, porque não tem batismo de canequinha, não tem batismo de aspersão. Os dois entraram, não é aquele batisminho assim, é os dois dentro. E Felipe o batizou. Final da história, obra concluída, missão completa. Ide, ensinai e bati. Pega na mão do teu irmão, levanta ele. Todo aquele que não quer fazer nada só arruma problema dentro da igreja, irmãos. Mas não é dentro da igreja, ele arruma problema dentro de casa, no mundo e com as coisas. Todo aquele que diz assim: não é meu tempo, não é minha hora, não é isso que eu quero, eu não fui chamado para isso. Não é ser chamado para o altar, é ser chamado para fazer. Entende? Não é ser chamado para pregar aqui onde eu estou, porque isso aqui é consequência daquilo que Deus me chamou. E aqui não está referendo se prega bem ou se prega mal, é chamado. Mas todo aquele que recusa, irmãos, é como se ele dissesse assim: eu não acredito na obra de Deus, porque ele só comissionou aquele povo, ou comissionou você também? Sim ou não? Sim. E por que da tua boca não tem saído palavra? E por que as pessoas estão passando por você e não vê Jesus na sua vida e nem vê Jesus na sua boca? E por que o pouco que a gente faz a gente acha que é muito? Sabe por quê? Porque a gente não está cheio. Escuta, igreja, você não é daqui. Aleluia! Aleluia! A gente é um ser espiritual com experiência na terra. Os mais velhos vão entender isso. Os mais novos acham: minha vida está muito longa ainda. Mas quem chega na metade, quem já passou da metade, sabe que a hora que Deus puxar a senha, puxou. E a chamada é para o céu. É só isso. Então faça a obra. Faça a obra. Faça a obra. Alinha o teu tempo com o tempo que alguém está precisando. Você sabe que tem alguém que está trabalhando à noite e chega de manhã. Você sabe que é tudo inverso. É você que vai ter que alinhar. Ele que se vire para vir para a igreja. Ele que faça o que ele quiser. Não, irmãos, é você que vai lá. Você não precisa ser graduado, você não precisa ficar pleiteando altas patentes. Irmãos, altas patentes é para uso de autoridade na terra, concernente à organização da obra. Mas todos nós fomos capacitados, seja graduado ou não, seja com uma aureazinha aqui ou não, com uma patente aqui ou não. Todos nós fomos chamados, todos nós fomos chamados, todos nós fomos chamados. Você foi chamado. Desperta, tu que dorme. O grande problema da igreja hoje, irmãos, é não entender a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. As loucas não levaram o azeite consigo, certo? Na reserva, mas elas tinham azeite na botijinha delas, só não tinha. As 10 dormiram, mas a lamparina só ficou acesa de quem tinha. E o que é reserva? O que é reserva? A obra de Deus. Por que é a obra de Deus? Porque o mesmo texto vai explicar lá na frente. Mateus capítulo 25. Dos talentos deu 1, 2, 5. 1, 2, 5. Quem pegou 2 multiplicou. Quem pegou 5 multiplicou. Quem pegou 1 enterrou. Irmãos, ele enterrou. Não era para enterrar, era para ele multiplicar. Era para ele multiplicar. Não teve reserva. Você entendeu a parábola? Não faço nada, não quero fazer nada, não tem reserva. A parábola das virgens, a reserva de azeite, irmãos,
É como o rei Ezequias, na hora da morte: lembra de mim, Senhor. Eu já orei, olha tanta coisa que eu fiz aqui em Jerusalém. A reserva deixou aquele homem não morrer naquele exato momento. A tua reserva vai fazer a tua lamparina ficar acesa até o dia da volta do Senhor. A tua reserva, você não precisa ver nada, quem vai ver Ele no dia da volta? Não é você que precisa ver, é Ele que tem que enxergar. Ninguém está vendo, mas a reserva vai fazer Ele te encher. Então diga para alguém assim: volte a fazer a obra. É noite de despertamento, culto de ensino, noite de despertamento. Desperta, 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 desperta desse sono da indolência. Isso vai te levar para baixo. Acorda! Com a mão segura, levanta a mão para cima dessa pessoa, segurando a mão, segurando a mão. Porque essa pessoa talvez não tenha força nem para levantar a mão, você está ajudando. Irmão, nós vamos fazer a obra, irmãos. Eu vou te dar uma missão para esse ano. E se você não fazer, Jesus volta e você sabe o que acontece. Você tem que ganhar uma alma esse ano. Não, você não vai ganhar duas. É muita coisa. Eu estou falando que é muita coisa, irmãos. Uma alma. Uma. Você acha que é pouco ou que é muito? Para mim é moleza. Se é moleza, ganha 10. Ganha mais. Uma alma aparelha teu tempo. Aparelha o teu tempo, a tua velocidade, com a velocidade de quem está precisando. Mas ganha ele. Ganha ela. Se ele chega noiado, se ele chega drogado, unja a mente dele, a cabeça dele. Oh, que hora que ele está são? Que hora que ele está são? Ele só fica são 4 horas da tarde. 4 horas da tarde você pega ele. Eu vim aqui com uma palavra, com um pão quente do céu. 4 horas da tarde. Que hora que ele fica bom? 1 hora da tarde. Faça aquela comidinha gostosa. Ele come, ele fica bom. Aí que ele fica bom, você pega ele. Pega um cafezinho quente, sem açúcar. Diz: me ouça, me ouça, me ouça, me ouça, me ouça, me ouça, me ouça. Deus tem uma palavra para você. Labá, subicá, labaias. Edaboro, queriba, subicanta, labará, sobecalabás. Xerei, dobô, peribá, sebicalabai, Jesus. Xeremos essa palavra com glória no teu nome, Jesus. Usa essa igreja na terra. Enche-a da tua glória no nome de Jesus, você diz. Aplauda Jesus.